Oi, gente, tudo bem? Esse é o curso de Cosmovisão Cristã da ERT, a Escola Reformada de Teologia. Essa é uma das aulas do que eu estou chamando de aulas complementares ao curso de Cosmovisão, ao módulo de Cosmovisão Cristã. Aulas complementares porque são aulas que vão apresentar conceitos básicos do livro de Gênesis. Acredito que sejam aulas fundamentais porque vão habilitar vocês a entenderem algumas coisas essenciais para o entendimento posterior do conceito de cosmovisão. Sem esses conceitos que estão expostos ali, escancarados no livro de Gênesis, sem você entender profundamente e solidamente esses conceitos, de fato você não vai conseguir compreender o que os atuais intérpretes e estudiosos sobre o conceito de cosmovisão estão querendo nos passar, estão querendo nos entender. Bem, vamos dar uma recapitulada do que a gente aprendeu até aqui nas nossas aulas, tá? Primeiro de tudo eu falei sobre a criação, né, sobre como tudo começou. Bem, a criação ela permeia tudo, absolutamente tudo. Toda a sua forma, todo o modo ao qual você vê o mundo, entende o mundo, as lentes que você usa para poder enxergar o mundo, ela vai depender da forma como você entende a criação. É claro que nem todo mundo medita sobre isso e tem uma reflexão profunda de si mesmo sobre como entende a criação. Nós não pensamos nisso. Mas a forma como você entende a criação do mundo, ela às vezes está intrínseca e lá no profundo da sua mentalidade, e é isso que vai escancarar em você algum entendimento, alguns conceitos e a forma como você se comporta, inclusive. Então tudo começa na criação. Bem, nós sabemos na criação que Deus ele cria o mundo, mas ele não só cria, ele determina uma criação. Mas ele não só determina a criação, ele não simplesmente deliberou criar porque sim. Sabemos que ele não tem necessidade nenhuma, ele não precisava fazer isso, ele não estava, sei lá, se sentindo sozinho e precisava de alguma coisa, não. Ele decidiu criar, mas decidiu com um propósito. E qual o propósito dele? Ele decidiu manifestar, revelar a sua glória. Para isso, no plano eterno e divino, ele bolou a manifestação da sua glória montando um palco, um enredo contendo uma criação, uma queda, uma redenção e uma consumação, e nesse palco, nesse enredo, ele manifesta a sua glória, cujo o centro da sua história, do seu plano, é a figura de Jesus Cristo, onde tudo converge para Ele e por Ele. Por Ele todas as coisas foram feitas, e não só por Ele, nem por meio dele, mas para Ele também. Tudo foi feito. De forma que a criação, ela manifesta não apenas atos de feição do mundo de Deus, mas ela manifesta também a sua intenção, que é manifestar a sua glória e manifestar a glória do seu Filho. Essa criação foram feitas através de estruturas fixas. Estruturas que podem ser físicas e estruturas que podem ser não físicas ou metafísicas, ou que estão além da física. Estruturas que não são observáveis em laboratório. Por exemplo, as estruturas normativas, as normas que Deus colocou no mundo, as suas ordens, os seus mandatos e a sua lei. São alicerces que existem no mundo, assim como existe a matéria, assim como existe a lei da gravidade, assim como existem as normas divinamente instituídas. Isso tudo faz parte da criação de Deus, e é isso que a gente aprendeu, né, na criação. Essas são as motivações para a criação, como eu disse, não foram simplesmente atos vazios e deliberados. E nós falamos também um pouco a importância do descanso do Senhor, né? Deus criou o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º, não porque ele estava cansado da sua criação, mas para que ele pudesse usufruir, fazer uso, gozar da sua criação. E principalmente com intermédio, com um relacionamento íntimo com aquele ser que ele colocou razão e inteligência para que pudesse compreendê-lo. Chegamos então à formação do homem, que é formado, feito à imagem e semelhança de Deus. Lembrando que essa é um conceito básico para que a gente possa entender aspectos relacionais. Nós nos relacionamos e conseguimos amar
o próximo, a amar o outro, porque nós vemos nele a imagem e a semelhança de Deus, um Deus que nós tanto amamos. Esse relacionamento, esse aspecto relacional e as ordens para os relacionamentos que estão lá expressos, né, no mandato social, eles vão ser rompidos por causa da queda. Nós vamos ver sobre isso. Mas por enquanto, por hora, é preciso a gente entender que a nossa socialização ela é fruto de ordens de Deus e da forma como Deus nos criou. Então, já adiantei sobre esses mandatos, Deus, antes de dar a lei, ele dá ordens. Antes mesmo de dar ordens expressas, né, não coma da árvore. Ele também fala para sermos fecundos, nos multiplicarmos. O que os estudiosos vão dividir em mandatos, vão entender os mandatos. Nós falamos sobre o mandato da criação, o mandato social e o mandato espiritual. O mandato espiritual, ele abarca e faz um papel de guarda-chuva ali em cima dos outros dois mandatos. O mandato espiritual é o mais importante e é ele que regula, que rege os outros dois mandatos. De forma que o homem ele vai desenvolver a sua cultura para a glória de Deus, vai produzir coisas não para a glória de si mesmo, não para a glória própria, mas para a glória de Deus. E hoje, nessa aula, o que nós iremos aprender? Nós iremos avançar um pouco em Gênesis, sair dessa parte criacional e entrar na outra fase, uma fase em que a narrativa é relativamente curta, mas ela tem uma importância, um peso muito grande para a história da humanidade, para a história bíblica e para a nossa vida prática hoje. E a gente vai aprender o que deu errado. Bem, tudo era lindo, tudo era perfeito, o Jardim do Éden era absolutamente maravilhoso, havia comunhão íntima entre os homens e o Senhor, mas algo aconteceu, algo deu errado. O que deu errado? O que deu errado é o que nós chamamos de queda. Vamos iniciar agora uma leitura. Eu vou ler toda esse trecho, é um trecho um pouco até extenso, vai de Gênesis 3:1 a 3:19, mas eu vou ler para que dê oportunidade de você acompanhar comigo, ler comigo, meditar, deixar que o Espírito Santo haja sobrenaturalmente na sua vida, através da sua própria presença, através da sua própria leitura, para que a gente não passe isso batido, né? Mas que essa seja uma oportunidade para você de fato ler. Eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, a versão Almeida Revista Atualizada. Se você tiver outra versão, eu recomendo que só escute eu falando para que não confunda o entendimento. Tá? Se você tiver a Almeida Revista Atualizada, você pega e vai lendo junto comigo. Eu espero que você esteja em casa, num lugar tranquilo, onde você possa se concentrar para aprender a aula, tá? E olha, se você apertar a velocidade 2 vezes aí do YouTube, Deus está vendo, viu? Não faça isso não. Tá? Acompanha comigo, leia comigo a palavra de Deus. Em Gênesis 3, versículo 1 está registrado assim: Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos saberão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher:
que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ele lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Bem, vamos esmiuçar esse texto, gente. Vamos lá, simbora. Logo no início de Gênesis, então, aparece um animal selvático, né? Ora, a serpente. Que serpente? Que animal é esse? Quem é a serpente? Bom, nós sabemos que essa serpente se trata de Satanás. Mas por que nós sabemos disso? Porque nós temos a revelação do Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse 12. Olha só. Apocalipse 12, lá no 9, ó. No 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, e foi expulso do grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Também há uma referência também em 2 Coríntios 11, 13, e esse então é o agente externo, o elemento que ele vai entrar na história e vai oferecer e dizer algumas coisas para Eva. O que ele faz? Qual é o modo operandi, né? O modus operandi de Satanás influenciando essa serpente, né? Ele vai mexer logo com a falha na comunicação. Ele vai deturpar a comunicação divina com o seu povo, a sua raça humana. Ele que é o ardiloso, o pai da mentira, ele vai distorcer a verdade de Deus. Então ele vai começar a mexer numa das estruturas fundamentais do mundo, que é a verdade de Deus. Então ele começa a colocar em xeque aquilo que era uma verdade para Eva, que era a própria palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Bem, e agora ele mais incisivamente não só coloca em xeque a palavra de Deus, como muda a palavra de Deus, a verdade, para uma mentira. Não, certamente não morrerão. Então veja, até aqui ele está apresentando um novo cenário para Eva, apenas colocando na frente de Eva uma nova possibilidade. Quando Eva então se depara com essa nova possibilidade, várias coisas começam a acontecer no íntimo do seu coração, para que ela então começa a entender que essa nova possibilidade, de uma certa forma, a atrai. Tá? Deus sabe, no versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, então, ou seja, vocês vão se tornar como o próprio Deus. Olha só que proposta interessante. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, comendo a árvore do bem e do mal, vocês vão conhecer, ter um conhecimento de todas as coisas. E aqui eu lembro, o fruto não é apenas uma maçã, né, a ameixa, enfim. Não importa o que é exatamente essa árvore, mas o que importa é que houve uma ordem expressa divina e o ponto principal aqui está na obediência/desobediência. Então, o que está em jogo aqui é a palavra de Deus. O que está em jogo aqui é a obediência. É a árvore da vida, que representa a própria vida frutífera de Deus. O que é a árvore? Vocês podem comer a árvore da vida. É a árvore da obediência contra a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, a árvore da desobediência. O que a árvore do conhecimento do bem e do mal vai dar para eles? Por um acaso eles vão comer aquela árvore e vão passar a ter conhecimento ou vão ganhar
o fruto dela vai encher o cérebro deles de conhecimento, ou só uma porção mágica que vai tirar as escamas dos olhos dela. Não, eles vão ter um conhecimento independente do Senhor. O que isso significa? Que eles vão passar a viver uma vida em que não precisam mais do conhecimento de Deus, não precisam mais viver sobre as ordenanças, sobre a estrutura normativa de Deus, não precisam mais estar em intimidade com Deus e vão conhecer um conhecimento independente. Por quê? Porque quebraram esse laço. Eles desobedeceram. E aí, quando eles desobedecem e comem essa árvore, eles começam a ver e enxergar o mundo que antes eles não precisavam ver, não enxergavam, não viam. Que é um mundo em desobediência, fazendo então com que vários aspectos que antes eles não enxergavam, eles comecem a enxergar. O que será que a Eva precisou sentir antes mesmo daqueles desejos carnais, né? O que será que a atraiu tanto? Eu diria que é um conceito que ainda hoje é muito caro para nós, filhos da Eva, o conceito de liberdade. Eu lembro de uma história de umas menininhas que elas foram para um show daquela cantora Avril Lavigne, né? E elas estavam no show, acho que o pai levou elas para dormir na fila para ser uma das primeiras a comprar o ingresso e garantir o seu ingresso para o show. E aí elas montaram barraca lá na fila, etc. E aí aquilo chamou a atenção dos repórteres, né? E o repórter foi lá para entrevistar essas meninas. Vocês estão aqui, primeiro lugar da fila, etc. O que você vê na Avril Lavigne? O que ela te agrada tanto? Por que você quer ser como ela? E a menininha virou para o repórter e falou, porque ela é livre. Né? Veja, nós queremos ser como ela porque ela é livre. Então, a Avril Lavigne aparentava ser uma menina, hoje já deve estar mais velha, né? Mas era uma jovem que aparentemente ela tinha dinheiro, fama, né? E podia fazer o que ela queria. Então esse conceito de liberdade, que é fazer o que você quer, é um conceito independente do conhecimento de Deus e que ele, na verdade, ele nos traz destruição. Isso não é teologia, não. Se você for para o campo filosófico, também Immanuel Kant, por exemplo, falava muito sobre isso, sobre a nossa a liberdade, ela é relativa porque nós não somos livres de nós mesmos. Nós não temos a capacidade de controlar nem a nós mesmos, nossos sentimentos. Portanto, fazer o que se deseja é você soltar, abrir a jaula do monstro, né? E esse conceito de liberdade é muito deturpado. Por exemplo, né? Você pega as leis de trânsito. O cinto de segurança, né? O cinto de segurança é uma lei que me protege. Né? Eu não consigo mais viajar sem colocar o cinto de trânsito. Eu me sinto incomodado, inseguro. Né? Eu gosto dessa lei, eu vivo nessa lei e com essa lei, obedecendo a lei, eu me sinto livre. Né? Portanto, a lei de Deus, ela não vem para nos aprisionar, elas vêm para nos libertar e para termos uma melhor vida e libertarmos de nós mesmos, porque se dependesse do nosso coração, nós faremos o que queríamos, dirigimos como queríamos e morreríamos, no final das contas. Mas a lei ela vem para que a gente viva com a verdadeira liberdade. Mas não é isso que o nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, não é isso que o nosso coração nos diz. Nosso coração nos diz que nós só verdadeiramente seremos livres quando dermos a atitude e abrirmos a jaula do nosso peito, né, para que o coração possa, de fato, assumir o controle sobre todas as coisas. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Aqui está as inclinações emocionais da Eva para que pudesse se atrair aquele cenário, aquela circunstância que Satanás apresentou. Olha, era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Então esses três desejos vão estar subordinados ao comportamento dela. Então ela tem aqui sentimentos, ela tem
essas atrações, essas inclinações que se transformam em um comportamento. Portanto, já que ela sentiu isso, ela tomou e comeu. E isso, se a gente for ver lá em 1 João 2,16, vamos dar uma olhadinha lá, olha. 1 João 2,16. Olha aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo. O que há no mundo, hein? Quais são os desejos carnais que operam no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se você pegar a nova tradução, a nova Almeida e atualizada, ela já, para uma linguagem mais próxima de nós, troca aqui o concupiscência por desejo, né? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. O orgulho, né? A soberba da vida. Esses sentimentos, esses desejos não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, esses desejos, eles praticamente formam a base de todas as outras nossas atitudes pecaminosas, né? As nossas atitudes pecaminosas, elas vão estar nascendo, e a fonte de nascença dela, que é a fonte da vida, procede do coração, e essa fonte, quando jorra nessas manifestações carnais, o desejo da carne, atraente aos olhos, e desejável para delas dar discernimento, ligada, né, à soberba da vida, ao orgulho próprio. Então, dessas fontes nascem então outros pecados que vão criando braços, né, criando galhos, e com esses desejos íntimos, então, ocasionam nossas atitudes, nossos comportamentos, que podem ou não ser freados pela nossa consciência, dependendo de como a consciência está. Nesse balaio todo, onde estava Adão? Né? Isso aqui é só um momento de curiosidade. Onde estava Adão? Adão estava com Eva. Vamos dar uma olhadinha, vamos explorar um pouquinho lá, puxar no hebraico, né? Pra gente ver onde é que o Adão estava. O Adão é o cabeça da sua família, Adão é o homem, onde ele foi parar? Olha só, gente, que coisa bacana. Aqui, ó, é o versículo 6, né? Para quem já aprendeu um pouquinho de hebraico, vai conseguir me acompanhar com mais facilidade. Para quem não aprendeu, é só olhar a figura e acompanhar com o que eu estiver falando. Aqui é um verbo cal consecutivo imperfeito, então ela deu, dan também, la Ismael, ao homem dela, ao marido, né? E aqui é uma partícula, é um pronome sufixado, e a terceira pessoa do feminino singular. Então, esse pronome aqui é o com, e aqui seria o ela. Então, deu também para o seu marido, o marido dela, o homem dela, com ela, e comeu. Esse com ela aqui mata a nossa charada. O Adão estava com ela. O Adão estava com ela e não fez nada e deixou essa história toda se desenrolar. Você vê a importância da liderança masculina não sendo exercida, né, nesse caso. Mas vamos para frente. Então, no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bem, a Eva decidiu deliberadamente que ela sabia viver a parte de Deus. Ela preferia então os próprios caminhos do que os caminhos do Senhor. Ela preferia viver uma vida com um conhecimento independente ao invés do conhecimento passado pelo Senhor. Nesse momento, então, que ela prefere viver assim, ela vive assim por causa das suas sensações, nós então começamos ali a ruptura, a quebra desse relacionamento com Deus e uma nova vida, uma vida baseada no conhecimento próprio, conhecimento do bem e do mal, das coisas à parte de Deus. Nesse momento, então, ocorre um fenômeno
Se você perguntar para mim, né, como que Eva tinha desejos carnais antes da queda, antes do início do pecado? Nenhum teólogo consegue responder perfeitamente essa questão. A melhor resposta que eu já ouvi até hoje é da teoria do professor Dr. Heber Carlos Campos, o pai. Tá? Ele fala sobre a deliberação de Deus em ter colocado em Adão e Eva a capacidade para a escolha contrária à sua natureza. É a melhor definição que eu já vi até hoje. Ele fala extensamente sobre isso. Tá? Para quem quiser se aprofundar nessa tensão teológica, podem ouvir ou ler os livros dele, né? Que são muitos e são grandes, né? Mas enfim, para a nossa aula aqui, olha só, o que passa então a ser a consistência humana, a existência humana, a genética humana, a alma humana? Aquilo que era para estar em primeiro lugar, uma mente racional capaz de entender, obedecer e estar diante dos ensinamentos de Deus, ela passa a dar lugar para as emoções, depois as vontades e a mente em último, de forma que o homem ele passa a estar numa constituição em que as suas vontades, as suas emoções, eles estão acima de tudo, e a sua mente vai, tipo, entre aspas, atrás, tentando controlar. É por isso que eu digo que nós hoje confundimos muito questões de soteriologia e fé com sensações e sentimentos. E aí eu disse, até algumas pessoas ficaram, né, chocadas, que fé não existe sentimentos nas questões relacionadas à fé. Os sentimentos eles podem vir como consequência de uma crença em Deus, uma alegria, um pânico por estar em pecado, uma contrição, uma euforia, uma agitação. Todos esses nossos sentimentos são apenas percepções daquelas realidades internas que estão acontecendo no interior do coração, né? Então, a fé não depende de sentimento. Sentimento é apenas são as observações da fé. E os nossos sentimentos, que, diga-se de passagem, é uma busca desenfreada por prazeres momentâneos, esses sentimentos são aquilo que permeia as nossas existências. Os nossos gostos, as nossas vontades são incontroláveis, são de uma forma que quase que nascem inconscientemente. Por exemplo, se eu falar para você assim, olha, você que não gosta de jiló, tá? Se eu falar para você, olha, a partir de agora você tem que gostar de jiló. E você vai falar para mim, não, concordo, achei esse conselho muito bom, a partir de agora eu decido que eu vou gostar de jiló. E aí? Você vai mudar o seu gosto por causa da sua decisão racional? Ou então você que é solteira acabou se apaixonando por um homem que você sabe que não é um bom partido para você. Não é crente, não é uma boa pessoa, tem falha de caráter, você sabe. Você gostaria, inclusive, de não continuar se relacionando com ele. E aí você decide, a partir de hoje, eu não vou gostar desse sujeito. Você consegue? Você não consegue. Você não tem o total controle das suas emoções, dos seus desejos carnais. E o que você faz, então, é tentar, de alguma forma, refrear, mudar, né, com a sua mente. E isso é um resultado da queda. Nós nos tornamos assim por causa da queda. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Bem, é óbvio que Deus sabia onde estava Adão, Deus sabia que ele havia comido, e perguntava essas coisas para Adão, e Adão então começava a perceber a sua própria miserabilidade. A transgressão, a desobediência, o fracasso, o pecado e o mal lhes haviam sido apresentados e eles sucumbiram. É por isso que Adão, como representante da raça humana, a Bíblia mostra claramente que eles sucumbiram
aquilo tudo e transgrediram as ordens de Deus, e do contrário, aquele que veio ser o novo Adão, ele não sucumbiu, ele não fracassou. Ele manteve-se fiel até o fim diante das ordenanças normativas de Deus. Por isso que Cristo é o nosso segundo Adão e é o varão perfeito, o Adão perfeito, né? E ele sim é aquele Redentor prometido, né? Eles então quebraram o pacto, quebraram a aliança que Deus havia estabelecido com eles e abdicaram do papel que Deus lhes havia dado. Eles estavam ali cumprindo um propósito. Lembra-se que eles foram criados porque não havia ninguém para lavrar o solo, né? E então formou Deus o homem, né? Então, eles tinham um propósito de dominar, exercer o domínio administrativo da criação, e desenvolver a humanidade, desenvolver o mundo, cuidar do mundo, criar do mundo para a glória de Deus, mas porque preferiram viver uma vida baseada nos seus próprios interesses, abdicaram, rejeitaram o papel que Deus lhes deu para cumprir. E também separaram-se um do outro, que além de quebrarem o propósito cultural, eles quebraram também, romperam também o propósito social, de relacionamento, seja íntimo dele e da sua mulher, né? Você veja, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Adão, que deveria estar ali para proteger a sua esposa, para ser o cuidador da sua prole, o protetor da sua esposa, é o primeiro a acusar ela. Não, a tirar a culpa de si, dos seus ombros, e colocar a culpa em outro, mas não só em outro, na sua mulher. Não fui eu, foi ela, a culpa é dela. E ela também mesmo, não fui eu, foi a serpente. Então, além dessa ruptura social, também a ruptura consigo mesmo, né? Manifestada pela vergonha da nudez. E eles tentam consertar esse problema com as próprias mãos, né? Do seu próprio jeito. Eles tentam pegar folhas de figueiras e cozerem folhas para si, mas Deus faz isso para eles. Aqui uma ação de Deus muito importante. Na verdade, Deus esfola o animal, é Deus que pega a pele, é Deus que cobre eles, e eles não fazem absolutamente nada. Eles são cobertos. Deus redime eles para eles mesmos, de forma que Deus rejeita a forma como eles tentam se redimir, recuperar-se a si mesmo. Não há nenhuma obra sua, a obra de redenção é toda minha. Eu pego a pele do animal, eu mato o animal, eu esfolo o animal, eu pego a pele do animal e eu cubro vocês, e eu conserto o problema que vocês criaram. Eu ofereço a vocês a redenção. E o que o homem faz? Absolutamente nada. Como aquela frase de Martinho Lutero, né? Aquela passagem, mas o senhor Lutero, o senhor acredita mesmo que o senhor não contribui em nada para a sua salvação? Aí ele fala, não, contribuo sim. Tudo que eu pude fazer para atrapalhar, eu fiz. E isso aqui é bem manifestado na história de Adão e Eva. Agora aqui, gente, uma questão importantíssima para nosso entendimento de soberania divina, e importantíssimo para as questões de cosmovisão que vão vir daí adiante, tá? Principalmente soberania divina, o quanto a soberania divina é cara nesse aspecto. Para a teologia reformada, para a teologia bíblica, Deus, então, diante disso tudo, ele amaldiçoa diversas coisas. Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, seu ventre se rastejará, pó e comerá os dias da sua vida. Versículo 15. Porém, quem que está pondo aqui alguma coisa? Eu, Deus, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é importante a questão do singular, tá? A descendência da serpente e o descendente da mulher. Não são os descendentes. É o descendente, um único descendente, um homem, um redentor, aquele que virá. É o descendente dela. Então, de um lado há uma descendência e do outro lado um descendente.
A serpente vai ferir a cabeça, ferir o calcanhar do descendente, mas o descendente vai ferir a cabeça da serpente. Mas a inimizade é posta por o próprio Deus. A mulher, ele declara: eu multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará aos filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aqui olha que coisa interessante. Ó. Então eu vou mostrar uma coisa para você, deixa eu ver se vai dar para ver. Olha. Estava lendo esse texto e me lembrei o quanto é importante a gente ler, ver se vocês conseguem enxergar daí as minhas anotações, né? Aí eu vou lendo os livros e quando eu vejo uma coisa interessante eu anoto na Bíblia, para depois que eu estiver lendo a Bíblia eu poder entender mais profundamente aquela passagem. E aí eu vi uma anotação aqui, do livro Criados à Imagem de Deus, né? Aí como eu vi aqui, pegar esse livro, Criados à Imagem de Deus, do Anthony Huckman, e eu já tinha até anotado a página, 154, nem lembrava disso. A mulher agora estará subordinada ao seu marido em uma condição de servidão ou subserviência. Por causa do pecado, o governo do marido sobre a esposa tenderá a se tornar tirânico e dominador. Ou seja, o governo agora do marido sobre a sua esposa tenderá a ser tirânico, e a tirania reflete a imposição de vontade de um soberano sobre o outro. Então agora o marido da mulher ele vai tornar o seu governo familiar de acordo com as suas próprias vontades. Quando a Bíblia vai nos ensinar que o governo do homem sobre a mulher é para que a mulher obedeça ao homem porque o homem faz as vontades do Senhor. Diferente disso, quando a mulher está subordinada ao homem, quando o homem sujeita a mulher, que não é para as vontades do Senhor, mas para a vontade das suas próprias vontades e gostos, torna-se então cumpre-se então esse problema que a queda trouxe, né? Que é o governo tirânico do homem sobre a mulher. Né? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenara não comer, maldita é a terra por sua causa. Olha só, que fantástico! Maldita a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela vai dar espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se da planta do campo. Então aqui agora aquele trabalho que era prazeroso para a glória de Deus, ele vai se tornar então enfadonho, pesado e difícil. Será que Satanás obteve sucesso nessa história toda? Aqui entra então o conceito do reino parasita. Não vou me aprofundar muito, isso é matéria de teologia bíblica, mas é importante agora a gente entender que isso tudo e essa inimizade que foi criada não colocou Satanás em oposição a Deus. Não, o reino satânico é um reino que não pode existir a parte do reino de Deus. O reino satânico ele é como um sanguessuga que depende da existência do reino de Deus. É um reino chamado reino parasita. Quem tem uma teoria interessante sobre isso e fala muito sobre isso é o reverendo Mauro Meister, está cheio de aulas dele aí no YouTube. Ele se baseia em livros do Gerhard von Groningen, o antigo professor lá do Mackenzie, o Andrew Jumper, e que deixou para nós uma trilogia, né? Meu nome, meu Deus, Criação e Consumação. São 3 livretinhos aqui. 3 tijolinhos, né? Mas que você, não sei se você encontra eles, para quem gosta de teologia bíblica, são livros, são 3 volumes que falam extensamente sobre todas as escrituras. Eu li os 3 e recomendo bastante, fortemente. Dando sequência aqui, aplicações práticas. Então, qual o papel de Deus, de Cristo, de Satanás e do mal nas nossas vidas? Na próxima aula a gente vai falar muito sobre essa existência do mal, né? Mas é importante a gente entender, por hora, que a soberania de Deus ela é muito cara, ela não pode ser sequer arranhada, e Cristo ele exerce um papel de soberania e que Satanás nada mais é do que um servo de Deus. Quem vai trabalhar também muito bem sobre isso, inclusive no livro de Jó, o reverendo Daniel Santos, acho que até o pastor Júnior está fazendo um trabalho também sobre o livro de Jó. Olha esse livro aqui, Esse livro mostra, no livro de Jó, o quanto
O reverendo Daniel Santos também tem algumas aulas aí, não sei se tem vídeo no YouTube, as aulas da Fiel ele tem. O quanto que mostra o livro que Satanás, na verdade, ele está cumprindo ordens de Deus. Diferente daquela imagem que a gente tem, né? Deus permitiu que Satanás fizesse. Ele mostra que Satanás aparecia numa assembleia e Deus cobrava dele algumas coisas, né? Enfim, isso aí você pode se aprofundar depois nesse livro. Tá? Mas o importante, sempre, o ponto principal, soberania de Deus. Por que ocorreu a queda? Um aluno me perguntou na última aula e eu falei que eu ia demorar para responder isso porque a resposta é muito extensa. Mas acredito que isso tudo fazendo parte de um plano de Deus, essa queda fazendo parte do plano de Deus, na verdade ela é um braço, um segmento do plano de mostrar e revelar a sua glória. Porque a glória de Deus, na face de Jesus Cristo, ela tem diversos atributos. Vocês aprenderam isso em teologia sistemática. Atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Os atributos comunicáveis, que é aquele que nós temos algum reflexo deles, ou os não comunicáveis, que nós podemos entender, apesar de não recebê-los, tanto um quanto o outro refletem alguns aspectos de Deus, algumas características de Deus, para que a gente possa entender e glorificá-lo. Dentro disso, você pode entender que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, elas não podem ser manifestadas de uma forma plena sem a existência da queda. As coisas ficam mais belas com a miserabilidade, a graça se abunda com a fraqueza, né? Nós estamos agora vivendo esse período aqui de quarentena. Quando nós estivermos livres, nós vamos ficar muito satisfeitos, muito felizes, e vai nos parecer que tudo vai ter um sentido mais bonito, a vida vai ficar mais intensa, o sol mais bonito, a rua mais colorida. E essa redenção que vai nos ser oferecida, de uma certa forma, ela ganha uma nova cor. Muito mais do que isso é a graça em relação à nossa miséria. Então, acredito eu que para Deus mostrasse a sua misericórdia, a sua graça, como a coisa mais bela do mundo, que é preciso que a gente se enxergue e tenha uma verdadeira noção de quem nós somos. E quanto piores nós nos identificarmos, e a gente não vai forçar a se enxergar assim, nós somos de fato assim, quanto mais triste é a queda, maior alegria será na Nova Jerusalém. Eu já falei sobre Gênesis 3,15, e essa é uma promessa de Deus que permeia então a todas as outras. Aqui está a origem das promessas, né? As promessas de Deus, Deus ele é fiel às suas promessas. Deus não é fiel aos seus desejos, aos seus sonhos. Não é isso que estabelece a fidelidade de Deus. Deus é fiel às promessas que Ele faz. Ele promete, Ele diz que vai fazer, e Ele é fiel às suas próprias promessas. Incondicionalmente. A Bíblia inteira é uma história de promessas não cumpridas pela parte do povo de Deus, mas por parte de Deus Ele cumpre todas essas promessas. Quando você pede alguma coisa em oração, Ele cumpre aquilo que é da vontade dele. Está lá em 1 João 5. Ele é fiel não às coisas que você quer que Ele seja, mas Ele é fiel à própria palavra dele. E Ele disse que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E Ele cumpriu isso em Cristo. Eva achou que era Caim, o filho dela, que diz no hebraico lá Caim como o significado de receber tive um varão com a ajuda do Senhor. Mas na verdade não era Caim. Na verdade, eles estavam se referindo a um descendente que viria muitos anos depois, que é Cristo, o Redentor perfeito, né? Bem, esses são os assuntos que eu queria abordar nessa primeira etapa, é a primeira parte dessa aula complementar em Gênesis 3. Teremos outras aulas, pode nos acompanhar, vá nos acompanhando, e espero que todos tenham um excelente dia, uma excelente aula. Fiquem todos com Deus.